Outro momento, né? Por isso que eu já ia descer de novo, aguardar mais um pouco. Queridos, eu quero, nesse tempo que nós estivermos aqui, expor a palavra de Deus e, de alguma forma, ser útil aos irmãos enquanto faço isso. Meu desejo realmente é trazer algo que possa fazer diferença nas nossas vidas, porque a palavra de Deus tem essa característica, de nos moldar, fazer de nós novos vasos todos os dias para que possamos honrar ao nosso Deus. Pensando nisso, eu gosto muito de observar a experiência dos discípulos de Jesus, a começar de como cada um deles é chamado. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma dessas experiências do chamado de um dos discípulos de Jesus. E antes de chegarmos a esse ponto de lermos a palavra e observarmos o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e gostaria que você respondesse para si mesmo, não para mim, não para ninguém que está por aqui, mas responder para si mesmo. Você já é discípulo de Jesus? O Senhor Jesus de fato já é Senhor da sua vida? Ele já tem te conduzido em todos os aspectos, em todos os sentidos? Você tem a consciência que o seu corpo não pertence mais a você, pertence ao Senhor Jesus? A sua mente pertence ao Senhor Jesus? O seu presente, o seu futuro, tudo pertence a Cristo? Se você tem essa consciência, eu quero te convidar a observar alguns aspectos da experiência que nós vamos ver aqui no texto sagrado e também me dirigir àqueles que porventura estejam aqui, mas que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos mostra um receio se entregar ao Senhor Jesus. E para nós que já somos discípulos, vamos tentar nos ver na experiência que está narrada lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então vou pedir que você abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Em João capítulo 1, nós vamos nos deter no trecho que vai do verso 43 até o final do capítulo, ou seja, até o verso 51. Então, João capítulo 1, de 43 a 51. João 1, de 43 a 51. Eu vou ler o texto sagrado, os irmãos e amigos podem nos acompanhar. Se você pudesse se colocar em pé, eu peço que você o faça enquanto eu leio. Isso, o texto já está sendo projetado aqui também na mesma versão que eu estou usando, que é a NVI. E o texto diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira?
você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez, queridos? Ó Pai, entregamos ao Senhor esse tempo mais uma vez. E mais uma vez eu quero implorar que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e de mim em especial, para que eu seja ferramenta e mera ferramenta. Por isso que agora o homem diminua como deve ser, e apenas o Senhor Jesus seja enaltecido, ó Pai, para a glória do nosso Deus e Pai. Ó Senhor, nós clamamos que essa experiência que está registrada no texto sagrado possa falar aos nossos corações de uma forma que nos identifiquemos com ela, e assim possamos dar uma resposta semelhante nas nossas próprias vidas diante do Senhor. Esse é o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar. O texto começa dizendo que no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galileia, e quando ele encontra Filipe, ele disse: siga-me. E Filipe, no verso 44, nós vemos que, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, a cena que nós vemos aqui no chamado de Natanael é muito interessante, a começar porque Natanael, ele tem o seu nome registrado apenas no Evangelho de João. Você não encontra esse nome, ou o nome desse discípulo, nos outros evangelhos que nós chamamos de sinóticos. E é muito interessante observar que este homem, o Natanael, cujo nome significa presente de Deus, ele tem o seu nome registrado aqui no primeiro capítulo de João, depois lá no capítulo 21, verso 2, quando Pedro decide ir pescar novamente. Ele estava desamparado, desacorçoado, porque Jesus havia morrido, e embora houvesse ressuscitado, Pedro ainda não havia sido restaurado daquelas 3 negações que ele fez a respeito de Jesus. E nesse episódio, ou melhor, naquele capítulo ia acontecer o episódio da restauração, e Natanael está presente naquele relato também. Então o Evangelho de João, ele começa falando de um discípulo chamado Natanael e termina o seu Evangelho falando desse mesmo discípulo. E muitos estudiosos tentam colocar esse nome, Natanael, associado ao de Bartolomeu, como se fosse a mesma pessoa, mas nós não podemos afirmar isso. E aqui começa, na minha opinião, uma semelhança ou algo com o qual nós podemos nos identificar a respeito de Natanael, que é o fato desse discípulo ter uma experiência especial com Jesus, mas em relação aos 12 discípulos, ele é praticamente um desconhecido, pelo menos o seu nome está no anonimato. E esta é uma realidade a respeito da maioria dos discípulos de Jesus. Todo aquele que se converte e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se torna um discípulo. Mas nem todos nós teremos os nossos nomes registrados em relatos importantes, mas a nossa vida importa. A sua vida como discípulo faz toda a diferença, tanto para aqueles que estão à sua volta, como para a igreja, o corpo de Cristo. Você foi inserido neste corpo aqui, não foi à toa, foi com um propósito firme e específico da parte de Deus. A pergunta que eu te faço agora é se você está consciente desse propósito e está interessado em realmente levar até o fim o propósito para o qual Deus te chamou. Pastor, eu desconheço o propósito para o qual Deus me chamou para este corpo. Eu acho que eu sou um crente daqueles que deve apenas assistir o culto e prestigiar e contar como número aqui quando todos comparecem. Não. A palavra de Deus diz que a sua graça foi espalhada de uma forma múltipla. No texto de Pedro, multiforme graça de Deus. Por isso você recebeu uma porção da graça que outros irmãos não receberam. A importância de você estar aqui hoje é para que você possa ser bênção para os seus irmãos e eles para você. Mas à medida que você descubra o seu dom, você vai entender a sua colocação no corpo de Cristo. Então essa questão do anonimato de Natanael, ter sido mencionado no começo e no final do Evangelho, nos mostra que apesar de não ser mencionado mais vezes, ele está constantemente com Jesus. Esse é outro aspecto importante que eu quero dizer, que como discípulo nós temos que estar com Jesus.
Mas percebam, queridos, que quando o texto fala a respeito do que Filipe informa para Natanael, ele diz assim: olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E é interessante que essa informação que Filipe passa para Natanael é uma informação extremamente importante, porque saber que aquele de quem Moisés havia escrito na lei e também os profetas, era saber ou reconhecer nada mais, nada menos do que o próprio Messias. Então a informação que Filipe passa para Natanael é o seguinte: olha, nós achamos o Messias, aquele de quem as profecias falam, nós o encontramos. E a preocupação de Natanael é muito interessante. Ele diz: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, para quem já teve a curiosidade de procurar no mapa, vai encontrar ali na região montanhosa do Mar da Galileia. E você, procurando no mapa ali também na Galileia, você vai encontrar logo acima, no norte do Mar da Galileia, você vai encontrar ali a cidade de Betsaida, de onde vem Filipe e Natanael. E Natanael, talvez conhecendo a pequena cidade, o pequeno vilarejo de Nazaré, ele acha que dali nada de importante pode surgir. Mas é muito interessante que de toda a informação que Natanael recebeu de Filipe, o que lhe tenha chamado a atenção era justamente o fato de que aquele homem que estava sendo apresentado para ele tivesse vindo de Nazaré. De toda a informação importante, o que lhe chama a atenção é a menos importante. E uma coisa interessante aqui, agora eu quero me voltar para aqueles que estão começando a conhecer a Jesus por meio das Escrituras, que já ouviu alguma coisa a respeito de Jesus, pessoas que muitas vezes impõem obstáculos para que esse conhecimento da palavra se transforme em vida nas suas próprias vidas, se prendendo a pequenos detalhes. Por exemplo, na minha experiência como pastor, eu já ouvi muitas pessoas dando aquelas desculpas mais sem nexo a respeito do porquê não continuar com Jesus. Por exemplo, tinha uma vizinha nossa lá em Presidente Prudente, que nós durante anos conversamos com ela, influenciamos por meio do nosso testemunho, e um dia finalmente conseguimos levá-la para a igreja, para participar de um artesanato que acontecia à tarde, e eu sempre tinha um espaço para dar uma rápida palavra. E aquela senhora começou a ouvir a palavra, aquilo foi se estendendo, de repente alguém disse para ela: eu te vi entrando na igreja dos crentes, você vai virar crente também? E aquilo foi suficiente para afastá-la. Ela se prendeu a um preconceito de alguém que não faz nem ideia do que é servir a Jesus. E por conta disso ela nunca mais compareceu, nunca mais ouviu a palavra e nunca mais quis saber de voltar à igreja. Há pessoas que dão desculpas as mais variadas a respeito do porquê não se apegam a Jesus. E talvez sejam pessoas que estão ouvindo muitas informações importantes, mas dando destaque àquelas que menos importam. E havia um preconceito em Natanael, porque ele acreditava que de Nazaré não podia surgir o Messias. Será que você tem algum preconceito com relação à graça de Deus, com relação ao que o Senhor Jesus tem para fazer na sua vida, com relação ao que as Escrituras falam? Você já sondou o seu coração para saber como que você recebe a mensagem do Evangelho? E eu quero dizer para você que se você ainda não pertence a Cristo, mas quer saber ou está interessado em como ser discípulo de Jesus, você deveria dar uma resposta para ele hoje, porque o entendimento da palavra é o primeiro indício do chamado de Cristo. Nós sabemos que estamos sendo chamados quando ouvimos a palavra e a entendemos, porque o Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas o texto continua nos falando que quando Natanael faz essa interjeição, poxa, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, ele com certeza não estava atento que as Escrituras falavam sobre o Messias vir de Nazaré.
Mas é interessante que se você for buscar a palavra Nazaré enquanto uma localização, uma cidade no Antigo Testamento, você não encontrará. No texto hebraico, o que acontece é um jogo de palavras. E quando olhamos para a revelação de Isaías e para a revelação de Zacarias, nós encontramos nesses dois textos dos profetas uma expressão que diz respeito ao renovo. Renovo em hebraico é natsare. Natsare é muito semelhante a Nazaré em grego. Por isso, quando a expressão é usada, aquele renovo que virá no texto hebraico, natsare. Por isso, o Messias, o renovo é o natsare. É aquele que renova todas as coisas. É aquele que é o prometido de Deus para dar sequência à linhagem de Davi. E Natanael não tinha percebido esse detalhe, que o Messias deveria vir de fato de Nazaré, porque a ideia é que o renovo surgiria ou estava para surgir. E eu quero chamar a sua atenção agora para a resposta de Filipe. Filipe disse: vem e veja. E no verso 47 nós vemos o seguinte: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E nessa palavra de Jesus, Natanael mais uma vez pergunta para ele: Senhor, de onde me conheces? E ele diz: eu vi quando você estava debaixo da figueira. E naquele momento, essa palavra de Jesus, por algum motivo, causa uma transformação na atitude de Natanael. Porque quando Jesus diz: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então o verso 49 diz assim: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é muito interessante como que uma frase tão simples como essa, eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar, poderia ter causado uma transformação que mudou aquele homem que era cheio de preconceitos, que estava convencido que não iria conhecer o Messias, porque de Nazaré não poderia surgir nada de bom. De repente, com uma frase tão simples como essa, e muitas vezes não faz nem sentido para nós, aquilo tem o poder de transformar a vida de Natanael. E aí é que acontece a preciosa experiência de Natanael. Porque quando Jesus fala sobre a figueira, ele é o primeiro a introduzir essa informação no texto. Nós não sabemos que Natanael estava debaixo de uma figueira até esse momento que o próprio Senhor Jesus revela para ele. Então o texto, quando Filipe o encontra, diz que Filipe simplesmente encontrou Natanael. E quando Jesus fala para Natanael, Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira antes de Filipe te encontrar. Por isso o Senhor Jesus está separando em dois tempos, em duas ocasiões distintas aí. O momento em que Natanael está debaixo da figueira e o momento posterior em que Filipe o encontra. Bom, com essas duas informações em mente, vamos voltar um pouquinho e ver quando Jesus diz para ele assim: aí está um verdadeiro israelita. Ser um judeu, ser chamado de israelita, era o maior elogio que um judeu comum poderia receber. Porque ser chamado de israelita trazia à mente do judeu a experiência que Jacó teve naquele dia, naquela noite, aliás, em que ele lutou com Deus. E segundo o que o próprio Deus disse a ele: você lutou com Deus e prevaleceu. E meus queridos, aí a gente percebe a imensidão da graça de Deus, né? Como que um homem pode lutar contra Deus e prevalecer? Como que um homem pode lutar, passar a noite inteira lutando contra Deus e prevalecer? É claro que na sua própria força não, mas a ideia do texto é que aquele homem, Jacó, ele prevaleceu porque ele queria ali entender o propósito de Deus para a sua vida. Tanto é que ele não queria permitir que Deus se afastasse dele. E na minha opinião, aquilo se trata de uma teofania. Era o próprio Senhor Jesus que estava ali presente, dando a Jacó a experiência de ser transformado. E Jacó, em hebraico, o nome Jacó significa usurpador, mentiroso, enganador. E ele é mudado naquela experiência com Deus.
o seu nome é mudado para Israel. Então, um homem ser chamado de israelita significa que aquele homem que outrora era um homem comum, ele teve uma experiência com Deus e ele foi transformado em alguém cujo caráter agora é outro. Porque Jacó começou aquela noite como... Jacó começou aquela noite como o Jacó, o enganador, o usurpador, e ele terminou, no começo daquele dia, no final daquela madrugada, ele termina a sua experiência com Jesus, com o próprio Deus, como Israel, aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Mudança de caráter, experiência que transforma. Então, quando Jesus fala para Natanael, você é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento ou engano, ou não há nada de errado. E naquele momento ele está dizendo, você teve o seu caráter mudado, você tem buscado a Deus de fato, e eu sei que o que você faz é sincero. E Natanael, naquele momento, diz, Senhor, de onde o Senhor me conhece? Interessante, ele continua preocupado com o lugar, né? De Nazaré não pode vir nada de bom. E Senhor, de onde o Senhor me conhece? Talvez as perguntas erradas, mas pela sua infinita graça e misericórdia, o Senhor Jesus continua e diz para ele, eu te vi embaixo da figueira. E essa é a informação que vai penetrar o coração de Natanael de uma forma que o transformou. Porque na cultura hebraica, o israelita, ele tinha 2 sonhos quando conquistasse a sua herança, a sua terra. Plantar uma vinha e no meio da vinha uma figueira. Porque a figueira tinha uma série de elementos ali representativos, entre eles a própria prosperidade. Mas havia uma tradição entre os judeus, principalmente entre os rabis ou os rabinos, que embaixo da figueira é o lugar mais apropriado para se estudar a Torá. E essa tradição era mantida pelos judeus. O judeu que tinha uma figueira na sua propriedade, ele usava aquela figueira para se retirar e estudar a Torá. Estudar o Antigo Testamento, aquilo que ele tinha em mãos. Então, quando Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, Jesus está se referindo ao tempo devocional que Natanael estava devotando a Deus, procurando nas Escrituras, ou pelo estudo das Escrituras, conhecer a vontade de Deus e o próprio Messias. E é o Senhor Jesus que diz que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras, porque são elas que dão testemunho dele. Então, quando Jesus diz para Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, a ideia é que Jesus está dizendo para Natanael, Natanael, debaixo da figueira, com você, era eu mesmo. Enquanto você buscava o Deus Altíssimo, eu estava ali me revelando para você. Enquanto você olhava para as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, eu estava com você. E é isso que impressiona o coração de Natanael, porque ele realmente estava fazendo isso inteiro, de coração inteiro. E quando Jesus diz que nele não há dolo, não há engano, não há falsidade, ele está dizendo, Natanael, você tem feito a coisa certa e tem buscado a coisa certa, por isso eu estou agora me revelando e completando a sua busca. Queridos, momento devocional do discípulo de Jesus é fundamental. E a intenção conta. A nossa intenção tem que ser a melhor possível. Eu não sei quantos irmãos têm o hábito, eu espero que todos tenham o hábito de fazer uma leitura bíblica diária. Mas eu quero pedir para você que você avalie quando você tiver o seu momento, que deve ser inegociável, para se sentar, para se ajoelhar ou para se deitar e ler as Escrituras, que você faça isso com interesse de coração, com um desejo sincero de buscar a Deus. Porque uma das preciosas promessas que temos de Deus é buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Naquelas angústias ou naquelas buscas de Natanael, Jesus está dizendo, eu estava com você. E se você se lembrar da experiência de Jacó, o texto bíblico diz que Jacó tinha se deitado e ele tem um sonho. E naquele sonho, a escada que liga os céus e a terra, os anjos subindo e descendo. E de repente ele olha do seu lado e o Senhor está do seu lado e diz, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o seu Deus.
E aí, naquele momento que Natanael entende isso, que era Jesus mesmo que estava com ele, o texto nos declara que Natanael diz assim: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Natanael diz mestre, ele está dando uma dica do que o discípulo de Jesus deve fazer. Realmente reconhecê-lo como o seu líder em todos os aspectos, permitindo que a palavra deste mestre direcione o seu discípulo de tal forma que o seu discípulo terá a sua vida transformada todos os dias, o tempo todo, para todas as situações. A segunda expressão que ele usa, tu és o Filho de Deus. E ele provavelmente se lembra da experiência de Jacó, do Senhor ao seu lado, transformando o seu nome, e provavelmente ele também se lembra da experiência de Agar, que desesperada, pronta para morrer, ela recebe a visita do Senhor também, o Senhor a consola, lhe faz uma promessa, e ela dá um nome a Deus, Deus que vê. E neste momento, Natanael está ensinando para mim e para você que Deus nos vê. Que no meu e no seu momento de adoração sincera e adoração individual ao Senhor, Ele me vê, Ele te vê. Ele conhece a minha angústia, as minhas necessidades, a sua angústia e as suas necessidades, e Ele está pronto para responder e transformar toda a luta que você está enfrentando em ganho espiritual para você, amadurecendo como discípulo de Cristo. E nesse sentido, Natanael termina a sua declaração dizendo: tu és o Rei de Israel. Natanael está dizendo: eu serei teu súdito, eu serei teu servo. Se o Senhor me chama de israelita, me associando à experiência de Jacó ou de Israel, tu és o rei do meu antepassado e será também o rei da minha vida. E nesse momento Natanael assume um compromisso de vida e de morte. Viver para Cristo e, se preciso for, morrer por Ele, porque ele havia identificado o Senhor verdadeiro para a sua vida. Meus queridos, você já parou para pensar no que você está disposto a fazer por Jesus? Você está disposto a abrir mão do que para Jesus? Você está disposto a servi-lo e honrá-lo, dando um bom testemunho e proclamando a palavra dele para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você de se tornar um adorador de Cristo? No começo desse culto nós lemos ali em João 4:23 que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É para isso que o Senhor Jesus está moldando a minha e a sua vida, para sermos adoradores verdadeiros. Você está disposto a ser esse adorador cuja vida manifesta Cristo e manifesta a soberania dele sobre você? E Jesus no verso 50 diz: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nesse momento o Senhor Jesus, ele fala para Natanael o seguinte: olha, você creu porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores. Você verá o próprio reino de Deus se manifestando visivelmente. É para isso que os discípulos estão reservados. E o verso 51, queridos, é praticamente a mesma experiência que Jacó teve. A diferença é que não há uma escada, mas o céu está aberto e os anjos estão se movimentando do céu para a terra. E a ideia é que Natanael terá uma experiência semelhante à de Jacó ou de Israel, porque quando Deus vocaciona e chama, cada um que Ele chama, Ele garante que eles terão experiências espirituais por toda a eternidade, experiências com o próprio Deus. Por isso, quero concluir a minha palavra aqui dizendo para você que se tornar discípulo de Jesus é a diferença entre ter uma vida sem propósito e uma vida totalmente alinhada com a vontade de Deus, que estabelece o verdadeiro propósito para nós. Meus queridos, todo ser humano foi criado para ser um adorador de Deus.
se ele não encontra esse propósito na sua vida, ele literalmente não tem propósito de viver. E sem um propósito de viver, a vida que a pessoa supostamente tem é uma vida sem sentido. E o seu final é trágico. Mas quem está em Cristo tem lutas, tem dificuldades, como nós vimos na experiência, ou podemos ver na experiência de Jacó, como vemos na experiência dos discípulos de Jesus, mas o seu fim é habitar com Cristo para toda a eternidade. Era para isso que Jesus estava chamando Natanael. É para isso que ele chama a mim e a você. E é esta a promessa daqueles que seguem a Jesus. Você está disposto a dizer para Jesus, reconhecê-lo como seu mestre, como seu Senhor, como Rei soberano sobre a sua vida? Se você já fez isso, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Mas se você não fez, esse é o momento de você se curvar diante do Senhor e entregar sua vida para Ele. Ele é o Deus que vê. Eu te vi debaixo da figueira. Ele está vendo a mim e a você nesse exato momento, olhando para o meu e para o seu coração. E nesse sentido nós precisamos tomar uma decisão. Vamos orar nesse momento, vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos porque a Tua graça e a Tua bondade se manifestam a nós, e o Senhor tem um propósito maravilhoso, ó Pai, a cada um cujo propósito do Senhor se manifesta. O Senhor deseja que cada um que te conheça para a vida eterna, para te servir, para te honrar. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre nós, iluminando os nossos corações, de tal forma que se entre nós hoje aqui, ó Pai, ou acompanhando pela internet, há alguém que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que esse seja o momento da experiência inicial, maravilhosa com Cristo, desse chamamento de vir e ver coisas ainda muito maiores, porque a vida espiritual que começa com a salvação tem muito reservado, ó Pai. Pai querido, e a nós que estamos aqui, ajuda-nos, que já somos seus discípulos, ajuda-nos, ó Pai, a sermos discípulos compromissados, que se debruçam no texto sagrado, que fazem com sinceridade, ó Pai, a busca pela transformação e pela mudança. Que a Tua graça se manifeste, ó Pai, a cada um de nós, mostrando o nosso lugar no corpo de Cristo, mostrando a nossa identidade com o Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Mas não permita, ó Pai, que saiamos daqui nessa noite, sem meditarmos na Tua palavra, sem entendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim, ó Pai, que os nossos corações se alinhem com o Teu e possamos experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que são as Suas ovelhas, que são achadas por Cristo Jesus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, abençoa os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão, Brilha no Meio do Teu Viver. Vamos colocar em pé, irmãos?